Olá, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Clinicando e Raciocinando. Lembrando que este programa é único e exclusivamente dedicado a médicos veterinários, estudantes de medicina veterinária, e que o nosso objetivo aqui é sempre discutir temas de medicina interna de cães e de gatos, de forma a aprimorar o nosso raciocínio clínico, ajudando cada vez mais os nossos pacientes caninos e felinos. E muito bem, vamos que vamos então, vamos conversar sobre anamnese na prática clínica de cães e gatos. Professor, a anamnese é importante, é uma parte importante da clínica médica? Não, não é uma parte importante, é uma parte fundamental, imprescindível, nevrálgica. Se não souber fazer anamnese, pessoal, olha, fica muito difícil você fazer as outras etapas do processo propedêutico, do processo diagnóstico de forma apropriada, de forma adequada, de forma assertiva. Então, tudo começa pela anamnese. É fundamental você saber captar uma história clínica de forma sistemática, bem feita, cronológica, vamos falar muito sobre isso hoje, cronológica, tá? Para que você consiga organizar as suas ideias, para que você consiga identificar a queixa principal, qual que é o sintoma guia, tá? Que muitas vezes não necessariamente está relacionado à queixa principal. Às vezes o paciente tem coisa mais importante do que a queixa principal e o tutor não se atentou para isso, tá? Então, é ponto fundamental. Então, vamos lá. Vamos para a parte prática propriamente dita. Por onde eu começo a minha anamnese? A anamnese começa pela resenha ou identificação do animal, do nosso paciente. São informações que são bastante relevantes e que contribuem para o processo de raciocínio clínico, para o processo propedêutico. Então, primeiro ponto, evidentemente, espécie, caninos ou felinos, né, isso é uma constatação do óbvio, mas a gente sabe, evidentemente, que existem enfermidades que são específicas de cada uma delas, né? Então, existem enfermidades que são específicas de felinos, enfermidades que são específicas de cães, e existem aquelas que são comuns às duas espécies. Então, por exemplo, retroviroses são específicas, né, do paciente felino, vírus da leucemia felina, imunodeficiência felina, ao passo que outras enfermidades virais são específicas dos cães. Por exemplo, sinomose, né? Embora a parvovirose exista a felina, né, a felina e a canina, tem diferenças importantes no seu curso, mas é parvovírus do mesmo jeito, tá? Segundo ponto, identificada a espécie, a raça. Isso é uma coisa que muitas vezes, né, a gente não valoriza muito, né, a identificação da raça, mas existem enfermidades, sim, que são bastante direcionadas em relação à raça. Então, é importante ter bem isso documentado. Às vezes a gente não sabe muito bem, quem nunca passou por isso, né, pessoal? Identificar a raça só de olhar o animal. Entra aquele cachorro meio esquisito no consultório, você tem aquele feeling de que aquilo é uma raça diferente, né? E não um vira-lata, não um SRD, mas fica aquela vergonha de perguntar para o tutor, né? Porque alguns se ofendem, eles acham que você, por ser médico veterinário, tem que ter conhecimento de todas as raças do planeta, né? Então, assim como todos os assuntos relacionados a animais, né? E assim, a gente sabe que realmente algumas enfermidades elas são mais representadas em determinadas raças. Vamos pegar alguns exemplos, tá? Por exemplo, Akita é um cão que praticamente a adenite sebácea é uma doença quase que só de Akitas, né? O grande cão japonês também. Então, é importante, se você atende um Akita com um processo dermatológico, descamativo, má condição do pelame, piodermites de repetição, lesões crostosas, é uma suspeita importante a adenite sebácea, né? Então, esse é um exemplo. Outros exemplos, dálma e urolitíase de urato. A gente sabe que o dálmata ele tem um defeito metabólico, genético, né, enzimático no metabolismo de xantina e que isso, no metabolismo do ácido úrico, predispõe esse animal ao desenvolvimento de urolitíase de urato. Então, ao atender um dálmata
com sinais de doença do trato urinário inferior, disúria, polaciúria, hematúria, evidentemente uma coisa que a gente tem que considerar na nossa lista de diagnósticos diferenciais é a urolitíase de urato. Vale também essa consideração para o bulldog inglês, que também é sobre-representado quando a gente fala de urolitíases de urato. Mais exemplos. Pastor alemão. Quando a gente fala de pastor, a gente fala atrofia pancreática exócrina, né? Que leva à insuficiência pancreática, que é muito mais comum em cães pastores do que em outras raças. Atender um pastor jovem com diarreia profusa e polifagia é uma suspeita importante, né? E aí vamos falar então de porte, já que vocês falaram, né? Tem que ficar de olho nisso. O pessoal falando do osteosarcoma aí é outro exemplo, tá? Animais de grande porte. Então, displasia coxofemoral, osteosarcoma, são exemplos. E de pequeno porte, colapso de traqueia é muito infinitamente mais frequente em cães de pequeno porte, doença valvar mitral, né? A gente atende trocentos animais com doença valvar mitral, Poodle, Maltese, York, Spitz. Então, doenças em animais de pequeno porte são comuns também nesse grupo, né? Não necessariamente na raça, mas no grupo. Por exemplo, vou dar um outro exemplo para vocês. Isso é uma observação empírica, tá? Não de literatura, mas eu percebo que o Spitz é particularmente sensível à bordetela. Tá? Eu já atendi mais de um canil assim, com surtos de bordetela em Spitz alemão. Todo mundo tossindo, todo mundo espirrando, né? Então, é comum e às vezes a doença arrasta por um tempo maior. Então, essa questão de raça, pessoal, é bacana, tá? É importante. E sendo, evidentemente que ninguém conhece todas as enfermidades mais representadas, mas aquelas principais, batidonas, tem que saber. Sexo é menos importante, tá? Existem, evidentemente, algumas enfermidades relacionadas ao sexo, então, doenças hormonais, né? Não preciso nem dizer, piometra, tumor ovariano, hiperestrogenismo, né? E por aí vai, embora o hiperestrogenismo também possa ocorrer no macho com tumor testicular, também acontece, mas assim, digamos que o gênero não é tão importante quanto a raça na abordagem diagnóstica. Ajuda, mas de forma muito, muito, muito menos significativa, tá? O que mais? Idade. Idade é muito importante, tá, pessoal? E aí, às vezes, a gente vê alguns erros, equívocos, digamos assim, importantes, tá? Então, assim, evidentemente que enfermidades neoplásicas, por exemplo, são mais esperadas em animais adultos a idosos. Não é impossível que ela ocorra em animal jovem. Algumas neoplasias, inclusive, elas podem ter dois picos, né, bimodal, assim. Tem um pico no animal mais jovem, tem um pico no animal mais velho. Eu já atendi osteosarcoma em animal de 1 ano de idade. O mais jovem que eu já vi foi um linfoma em um dálmata de 10 meses. Não esqueço o nome dele, o Lion. E um linfoma devastador, esporadicamente acontece, tá? Ao passo que enfermidades congênitas, né, assim, são mais comuns, são esperados, então, de desenvolvimento no animal jovem, né? Então, a gente costuma pegar o exemplo da displasia coxofemoral, assim, manifestação no animal bastante jovem, embora a gente possa também ver manifestação no animal geriátrico, né? Então, a gente direciona mais a abordagem propedêutica, falando de exames complementares, exame físico, sim, de acordo com a idade do animal. Tá? Inúmeros exemplos, vamos pegar mais. Colapso de traqueia. A tendência é que a manifestação seja no animal mais adulto a idoso, né? Embora, eventualmente, principalmente em York, a gente tenha uma manifestação mais precoce. Tá? O que mais? Atopia. A gente espera que a doença ocorra entre 6 meses e 3 anos de idade. A idade faz parte de critério diagnóstico, os critérios de Favreau, né? Então, aparecimento do primeiro episódio entre 6 meses e 3 anos. Epilepsia idiopática, esperamos que a primeira convulsão aconteça entre 1 e 5 anos de idade, tá? E assim por diante. Então, demodiciose, né? Olha que exemplo bacana. Pô, se atender um animal antes de 1 ano de idade, com alopecia, hiperpigmentação, descamação, não pruriginosa, eritema, claro que demodiciose é uma suspeita super importante, né? E assim por diante, né? Então, a idade é muito significativa dentro do processo propedêutico para vocês suspeitar
mais ou menos de determinada etiologia e criar prioridades na sua lista de diagnósticos diferenciais. Pelagem, sim, é importante, principalmente na dermatologia. Aí a gente tem uma importância maior em relação à característica de cor de pelagem, tipo de pelagem, né? Enfermidades relacionadas, por exemplo, alopecia do pelo preto, tá? Então, mais relacionada principalmente à dermatologia, mas eventualmente em relação a outras coisas. Por exemplo, o tutor relata que o pelo do animal dele está mudando de coloração, um animal adulto. Isso acontece, por exemplo, no hiperadrenocorticismo. É lógico que outras características clínicas também provavelmente serão descritas nesse animal, né? Mas é uma alteração de coloração de pelagem que pode ser levada em consideração como parte do diagnóstico de um cão com síndrome de Cushing. Tá? Local de origem, putz, isso, pessoal, isso passa batido frequentemente, né? Na anamnese de seres humanos, a gente fala em naturalidade, residência e de onde ele veio, né? De onde procedência. Então, naturalidade, residência e procedência, tá? Para nós é muito importante também essa procedência, tá? Muito, muito importante. Por quê? Porque existem determinadas enfermidades que são endêmicas em determinadas partes do país. Então, lá em Lages, por exemplo, quando eu clinicava em Lages, a gente atendeu alguns pacientes que apresentavam calazar, leishmaniose visceral, tá? E ali, quando o residente chamava, aqueles sintomas que eram clássicos de leishmaniose, que ele nunca tinha visto, porque lá em Lages não tem leishmaniose autóctone, ele ficava completamente perdido. Mas bastava uma única pergunta: de onde esse animal veio? Onde ele esteve? A gente mudou recentemente, nós morávamos em Campo Grande, ou nós morávamos em Belo Horizonte. E aí aquele quadro clássico de leishmaniose visceral, né? Então, algumas doenças, sim, elas têm esse caráter regional e devem ser consideradas. Por exemplo, rangeliose no sul do Brasil, tá? Tripanossomíase na região do Mato Grosso, próximo ao Pantanal. Tá? Então, a gente tem que considerar essas possibilidades também. O que mais, pessoal? E, basicamente, da resenha, da identificação, isso é o mais importante. Tá? Essas informações, eu acho que estão bem completas e que a gente começa a estabelecer aí algumas suspeitas já, né, direcionando a partir desses dados de identificação, esses dados de resenha, tá? Agora sim, agora começamos a nossa conversa com o tutor, tá? E essa é uma parte absolutamente nevrálgica, você tem que mostrar segurança, percorrer o caminho correto, um caminho que seja fluido, tá? É importante a gente tomar as rédeas da anamnese, a gente vai se deparar com diversos tipos de tutor, tutor prolixo, tutor que é mal informante, né? Quantas vezes a gente não senta na frente do tutor, pergunta, mas o que está acontecendo com ele? Está acontecendo isso aí, senhor. O doutor é que vai me dizer o que está acontecendo, né? Mas o quê? Qual que é a queixa? Ele está assim, sabe, aquele tutor mal informante, que não rende, não traz informação, que tem pouco contato com o animal, né? Constantemente, às vezes, é um terceiro que traz o animal. Ou então a pessoa contrata um taxi dog, alguma coisa assim para levar, e a pessoa chega completamente sem informação. Então é muito importante você identificar com qual tipo de tutor você está lidando para poder aí transcorrer da melhor forma possível com a anamnese, evitando sempre perguntas agressivas e constrangedoras, tá? Muito, muito importante evitar perguntas que são tendenciosas, do tipo assim: você não deu anti-inflamatório, deu? Sabe, o tutor já, se ele tiver dado, não, eu, anti-inflamatório de jeito nenhum. Eu arrisco dizer que, não vou dizer em porcentagem, mas uma grande parte da nossa profissão é comunicação. Uma comunicação errada, a chance das coisas dali para frente não irem bem é bastante grande. Então, não é bobagem, essa prática da comunicação é importante demais para a nossa profissão, tá? É fundamental na abordagem do cliente, na empatia que se cria, e a empatia é importante para que você possa fazer seu trabalho de forma apropriada. A anamnese começa da queixa principal. E é a partir da queixa principal que você vai desfiar esse novelo de anamnese.
ela é o fio guia para você transcorrer a sua anamnese. Se no meio da anamnese você encontrar outra queixa que seja relevante, ótimo, você ancora nela e também segue nesse sentido. Mas como que eu faço isso, professor? Recentemente até conversei com um residente lá da clínica, que ele faz a anamnese muito bem, estavam todas as informações lá, mas as informações não tinham uma cronologia. E isso é absolutamente fundamental para a gente entender o panorama global do paciente, tá? Então, cronologia é uma palavra-chave. Guardem muito bem essa palavra. E como que eu abordo cronologicamente? Eu sempre faço a seguinte pergunta, tá? Então, tem a queixa principal, vamos supor, tosse. Desde quando, assim, até quando a mel era normal, não tinha problema nenhum, e exatamente quando começou o problema da mel e de que forma, tá? Então, tosse é o problema. A mel começou a tossir já faz 1 ano, ou a mel começou a tossir faz 1 semana. Faz muita diferença, né, esse tempo de evolução. É lógico que o tutor pode não saber exatamente o tempo, mas isso te dá um panorama, faz meses, faz semanas, faz mais de ano. Tá? É comum que tenha começado há mais de 1 ano atrás, mas que tenha tido um agravo nos 3 últimos meses ou na última semana. Isso te dá pistas a respeito da evolução. E a partir, então, do começo, como que isso apareceu? Foi insidioso? Foi agudo? Paroxístico? Né? E a partir daí, né, frequência importante, né, com qual frequência? Todo dia ela tossia de forma esporádica, foi agravando, a frequência foi aumentando, qual a gravidade, qual a intensidade. Então, sempre, tempo de evolução, frequência, intensidade, característica, são sempre muito importantes. E, a partir daí, os sinais associados a essa queixa principal. Né? Então, além de tosse, por exemplo, né, pegando o exemplo da tosse, cansaço fácil, tá? Dificuldade respiratória, secreção nasal, secreção na tosse, e aí as perguntas vão estar relacionadas com o sinal em questão, né, o sinal descrito em questão. E aí você vai fazendo essa linha do tempo. E nessa linha do tempo, pessoal, é absolutamente imprescindível que constem os tratamentos realizados. Eu, por exemplo, como atendo especialidade pneuma, especialidade dermato, hemato também, frequentemente os históricos são muito longos, né, porque eles foram referenciados por colegas, frequentemente já passou em mais de um colega. Então é muito importante que eu entenda quais tratamentos foram feitos e se houve melhora com alguns deles. Então, eu freio o tutor mesmo, falo assim, espera um minutinho, vamos lá, do começo de novo, tá? A tosse começou quando? Tá? Esse primeiro episódio de tosse, levou ao veterinário? Levou. Nessa primeira vez, qual é o tratamento que foi feito? Foi feito acetilcisteína, foi feito antibiótico, tá? Mas aí ele continua a tossir. Tá, e voltou no veterinário? Voltou. E no segundo momento? Aí foi feito corticoide, e aí melhorou? Não, aí melhorou, o corticoide melhorou, mas fez 5 dias, depois voltou a tossir. Então, percebam que eu vou encaixando exatamente as terapêuticas que foram realizadas e as respostas terapêuticas que foram obtidas. E nesse contexto de terapêutica, nunca esqueçam, nunca, tá? Dose, frequência, tempo de tratamento. Às vezes, por exemplo, o corticoide é um exemplo. Ele usou corticoide, usou. Melhorou? Melhorou, mas depois voltou. Mas quanto tempo usou? 3 dias. Né? Então, é um tempo curto para tratamento, por exemplo, de uma doença crônica, como uma bronquite crônica, por exemplo. Tá? Então, é realmente muito importante essa cronologia e a inserção das intervenções terapêuticas dentro dessa linha do tempo da queixa principal. Beijão a todos. Tchau, tchau, pessoal.